Bom, hoje é um dia importante para nós cristãos. Hoje é um dia onde celebramos o dia da ressurreição de Cristo. E o evangelho sem ressurreição é um evangelho que não tem eficiência. Mas essa manhã eu queria desafiar a gente a pensar na ressurreição de forma mais pessoal. Em qual sentido? O que eu tenho utilizado do benefício de receber essa vida de Jesus? Como tem desembocado na minha vida e na sua essa nova forma de viver chamada Jesus Cristo? Será que estamos experimentando da vida do Cristo ressurreto, que é uma vida com gosto de vida, né? Uma vida que levanta o nome dele sobre toda a terra? Antes disso, vamos passar um pouco na história e lembrar o porquê celebramos a Páscoa e o porquê que a Páscoa não tem nada a ver com os ovinhos de chocolate, mesmo que eles também são inofensivos, né? Mas o que a Páscoa significa para nós? Êxodo capítulo 12. Eu sei que todo mundo aqui é bom de Bíblia, todo mundo já sabe isso de cor e salteado, então eu vou só relembrá-los. Êxodo capítulo 12. Êxodo 12. Bom, Moisés, pessoal, ele foi chamado por Deus. Eu gosto do nome Moisés também, porque Moisés significa aquele que tira, ou tirado das águas, né? Ou aquele que tira. Qual foi a missão que Deus deu para Moisés? Tirar o povo. Então ele já nasceu com essa identidade, mesmo sendo um órfão. Ele já tinha algo, um plano eterno de Deus na vida dele. Então Moisés intenta ir para junto de Faraó, pedir o resgate do povo de Deus que está imerso a uma escravidão no Egito. Lembra de José, filho de Jacó? Quando José ainda reinava e era o governador do Egito, o povo de Deus era bem tratado. O povo de Deus começa a migrar para o Egito, porque o Egito que detinha os alimentos, o trabalho e a recompensa financeira. Então o povo de Deus começa a migrar para lá. Só que chega uma hora que esse faraó, que tinha dado total liberdade a José, morre. E vem um outro faraó que começa a escravizar o povo de Deus. Esse faraó começa a dizer o seguinte: se a gente não traçar um objetivo para que esse povo morra de tanto trabalhar, que seja, esse povo vai ser mais forte do que eu. Então o que esse faraó começa a fazer? Aumentar as cargas de trabalho para esse povo. Esse povo que antes construía tijolos com a massa que já chegava pronta, agora eles têm que fabricar a massa. E agora não somente a massa, mas o capim que se colocava entre a massa também, porque para ser mais forte. Enfim, os trabalhos foram se aumentando e o povo começou a sofrer um abuso pelo trabalho escravo. Quando Deus começa a perceber isso, Deus manda Moisés. Moisés, vai lá e liberta o meu povo. E então Moisés chega para Faraó e fala: Faraó, eu quero que você libere o povo de Deus para adorar ao nosso Deus na nova terra, na terra de Canaã. E aí Faraó diz: não, vocês me dão muito lucro. Gente, esse negócio de escravizar nação não é novo não, né? Isso é antigo. Ser terceiro mundo, essas coisas não é coisa nova. Isso aí é coisa antiga. Pensando assim, Faraó não liberta o povo. Então Deus tem uma ideia. Como se Deus pudesse ter ideias, né?
Deus começa a enviar as pragas para que Faraó percebesse o tamanho do poder dele. E Deus manda as pragas. Por exemplo, quando Deus transforma a água do rio Nilo em sangue, é porque existia um Deus no meio daquele povo egípcio que se chamava Nilo. E ele era adorado quando entravam na água. Então as águas se tornarem sangue é para ela se tornar impura, para que as pessoas começassem a entender que existia um Deus que era mais forte do que o Deus Nilo. E todas as pragas que Deus enviou para Faraó entender que ele era, para deixar o povo sair do Egito, todas elas denunciavam um tipo de Deus levantado pelos egípcios. Todas elas. Por exemplo, eles acreditavam que eles poderiam adorar um certo Deus e esse Deus liberaria ordem aos insetos, para que os insetos não viessem na plantação e não comessem a plantação. Só que aí uma das pragas é a de gafanhoto. Lembra disso? E o gafanhoto vem e devasta aquele lugar inteiro. Então todas as pragas, o objetivo das 10 pragas era revelar essa grandeza de Deus, esse poder e soberania de Yahvé como único e suficiente Senhor, né? Deus daquela terra. Cada uma dessas pragas foi dolorosamente dirigida a esse povo idólatra, para que não sobrasse nenhuma idolatria. Deus estava cansado de uma escravidão do seu povo e da idolatria deste povo. Só que Faraó não ligou para isso não. Veio a primeira, ele correu lá no profeta, né? Falou, não, pode orar para o seu Senhor que eu vou libertar o povo. E não fez. Não libertou. Veio a segunda praga. E não, agora eu vou liberar. Não liberou. Veio os sapos, lembra do sapo? Dizem que, Êxodo capítulo 8 diz que as mulheres abriam os seus fornos ao fazer o bolo, a Carol lá fazendo o bolo, o sapo saía de dentro da massa. Tinha sapo nas assadeiras das mulheres, das cozinheiras, para você ter uma ideia. Foi um enxame na cidade inteira. E o sapo, ele é um animal que carrega muita impureza, né? Tem uma função no meio ambiente, mas ele carrega uma impureza. Então imagina essa praga. Você deitar na sua cama e ela infestada de sapo. Nós temos uma amiga, né, a Adeleia, de Estrolândia, agora está em Curitiba. E ela sempre teve muito medo de sapo. E toda vez que eu pregava sobre Êxodo capítulo 8, ela levantava e saía, que ela dava coceira de tanto alergia que ela tem de pensar em sapo. Ela falou que tem menos medo de cobra do que de sapo. Mas Faraó está oprimindo o povo. E mesmo Deus mandando várias pragas, Faraó não liberta o povo. Até que Deus vai mandar a praga mais letal, que era a 10ª praga. A morte dos primogênitos que não tivesse a marca do sangue. Aqueles que não fossem marcados iriam morrer. E assim acontece. Deus, em Êxodo capítulo 12, instrui o povo a matar um cordeiro novo, um cordeiro sem mácula, pegar o seu sangue, passar nos umbrais da porta. E por que passava nos umbrais? Sabem? Porque o sangue tinha que salpicar em quem passasse por aquela porta. Então não era só tingir a porta, era tingir a ponto de escorrer e pingar o sangue nas pessoas que passassem ali. E Deus enviaria o seu anjo, né, sobre essa cidade e mataria todos que não tivessem o sangue salpicado sobre eles. Juntamente com esse juízo, com essa praga, veio o escape. E esse escape é conhecido como Páscoa. A palavra Páscoa, Pesach, em hebraico,
significa passagem sobre. Então, o que é Páscoa? Páscoa existe um juízo, porém esse juízo passa por nós, passa sobre nós. Né? Ele não nos pega, por quê? Porque nós fomos marcados, alguém morreu no nosso lugar. Páscoa. O Senhor passaria por cima das pessoas que estivessem abrigadas nestas casas, com a marca do sangue do Cordeiro. Esse juízo seria aplicado a todo o povo. Originalmente, pessoal, a Páscoa é uma festa para aqueles que seriam libertos pela obediência a Deus. Porque aqueles que serviam a outros deuses no Egito não teriam essa capacidade de fazer um churrasco de cordeiro e passar nos umbrais o sangue e acreditar no que Deus mandou fazer. Celebrada a Páscoa no mês de Nisan, ou Nissan, que é entre março e abril. Exatamente no período que nós estamos, né? E a Páscoa para o povo judeu marca um novo ano. Mais ou menos o seguinte: merecíamos o juízo ontem, passou sobre nós e começamos um novo dia, uma nova vida hoje. Significa um novo ano, mudança de destino, uma nova vida, um novo estágio de obediência ao Deus do pacto, ao Deus do sangue. E originalmente Páscoa fala de um cordeiro. Um cordeiro que teria que ser morto, o seu sangue imolado, né, o seu sangue escorrido. E esse cordeiro não podia ter defeito. Esse cordeiro não podia gemer muito alto. E você vai lembrar da profecia de Isaías 53:7, escrita 680 anos antes de Jesus nascer, onde dizia no capítulo 53 de Isaías, sobre um cordeiro que como ovelha muda seguia para o matadouro. Né? Não havia beleza nem formosura alguma. Então, já era uma mensagem profetizada no Antigo Testamento, desde Gênesis capítulo 3, quando há uma promessa de um descendente que esmagaria a cabeça da serpente, mas que seria ferido no calcanhar. Qual seria essa ferida? A morte de cruz, o sacrifício da cruz. Jesus é o nosso cordeiro. Eu gosto de lembrar do capítulo 3 de Gênesis, porque quando Adão e Eva pecam, e o Senhor vai cobrir a vergonha deles, né? O Senhor faz um sacrifício de animais, tira a pele do animal, lembra disso? E veste eles com peles, não mais com folha de figueira, mas com pele. E quando você vai estudar isso, diz que eles tiravam a pele do animal, muitas vezes do cordeiro, e vestia. Já viu aquela jaqueta com pele, aquela pelinha do lado de dentro, branquinho assim? Eles vestiu Adão com a pele de cordeiro salpicada de sangue. Gênesis 3:21. Será por quê? Para quem que ele estava apontando quando ele fez isso? Um ser inocente morrendo em favor daquele que pecou, o pecado original de Adão e Eva, e agora tem que ter a sua ferida ou o seu pecado coberto pelo sangue. Então, em Gênesis 3:21, já foi utilizado o sangue para purificar Adão e Eva. Quando você pensa no sangue também, a gente pode lembrar de Gênesis capítulo 4, quando Caim mata Abel, e aí o Senhor chega para Caim e fala: cadê o seu irmão? Ah, eu sou lá pai do meu irmão, eu sei que devia estar cuidando dele. Ele falou assim: mas por que o Senhor está procurando ele? Ele falou assim: porque o sangue dele está clamando por justiça. Por que isso, pessoal? Porque o sangue escorrido na terra clama por justiça. Desde Gênesis. Né? Então, Páscoa fala de um cordeiro. Um cordeiro que foi profetizado em Gênesis, profetizado pelos profetas em Isaías, por exemplo,
e profetizado por João Batista. Lembra disso? Quando João Batista vê Jesus passando, João 1,29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, no mesmo raciocínio, né? Antigo Testamento, os profetas, e o Novo Testamento profetizava a respeito de um cordeiro. Páscoa fala de um sangue. Não salpicava de sangue os umbrais da porta? Aqueles umbrais salpicando de sangue de quem passava pela porta, e em quem caía aquele sangue, o anjo não poderia matar. Importante lembrar que o sangue tem voz. Não sei se você já chegou numa cena de crime, onde alguém está morto e o sangue está no chão. Não sei se você já teve esse desprazer, mas pode perceber que quando você chega nesse lugar onde o sangue de alguém está no chão, clama por resposta. Quem fez? Por que fez? Quem vai pagar? Porque o sangue clama por justiça. Eu tive esse desprazer quando o sócio do meu pai, ele cometeu suicídio, e eu fui a segunda pessoa a chegar lá. A primeira foi o médico dele, que ele fazia hemodiálise, e mandou a mensagem avisando que iria fazer isso. Pegou um estilete e cortou aquela... Como é que chama aquilo? Fica alto assim, onde faz hemodiálise, onde enfia um... É tipo um... É uma saída mesmo que eles colocam, para quando chegar lá na máquina, pegar a veia mais fácil. É um catéter interno, assim, fica alto. Aí ele pegou um estilete e cortou o catéter. Vaza assim, o sangue esguicha, porque está acostumado a fazer hemodiálise. O duto é muito largo, então morre em menos de 1 minuto, está morto. O sangue vaza todo. E eu cheguei lá, e ele deitado, né? Segunda pessoa a chegar. E eu pude testemunhar Gênesis capítulo 4. O sangue clama por justiça. Por isso que a gente diz que há poder no sangue de Jesus. Sim, porque é o sangue do Cordeiro salpicado em mim que me purificou do meu pecado. Por isso que acreditar no sangue de Jesus, Hebreus vai dizer o seguinte: se o sangue de bodes e de touros era poderoso para purificar os sacrifícios, receber como sacrifício e purificar o pecado de outros, muito mais o sangue de Cristo, que agora foi derramado por mim e por você, purificará nossa mente, né, de obras mortas e nos dará a vida. Então Páscoa fala de um cordeiro, Páscoa fala de um sangue derramado, que clamava por justiça, né? E Páscoa também, é importante a gente perceber que Jesus, como cumprimento do Cordeiro Pascal, ele não mudou só porque ele era filho de Deus. Ele se submeteu à realidade de ser um cordeiro e através do sangue dele nos purificar. Ele não altera a lei sacrificial de perdão de pecados. Ele cumpre na pessoa dele como cordeiro e com o seu sangue derramado por nós. Páscoa também, pessoal, fala de um resgate de alguém que tem uma dívida impagável e que miraculosamente alguém chega lá e paga a sua conta. Fala de um resgate. Então, por exemplo, quando eu vou usar um exemplo mais real para nós, mas hoje em dia se mata, o tráfico de drogas mata por R$10, R$15. R$15 é dívida. A Mara já recebeu o telefonema, assim, ó, se você não vir cá pagar a conta do fulano, R$15 eu vou matar fulano. Vai ter que correr lá e pagar a conta. R$15. Agora, quando essa pessoa que contraiu a dívida tem convicção que ela não conseguiria pagar a dívida, a sensação que ela percebe quando alguém chega lá e paga é diferente.
de quando aquela conta, não, é R$5 eu consigo pagar. A dívida que nós contraímos ao pecar, nosso pecado original, né? Foi tão agressiva que ela carecia do próprio Deus se fazer carne, e esse ser que se faz carne, Deus, perder sua vida e pelo seu sangue pagar uma dívida. Será que nossa conta era de R$15? Nossa conta era altíssima, meus irmãos. Nossa conta era impagável. E o nosso resgatador, chamado Jesus, foi lá e pagou nossa conta. Isso está lá em 1 Pedro capítulo 1. Vamos lá? 1 Pedro 1,18. Olha o que Pedro vai dizer sobre isso. Então, recapitulando, Páscoa fala de um cordeiro, Páscoa fala de um sangue, e Páscoa fala de um resgate, de alguém que está sendo resgatado. Sumiu da minha Bíblia. 1 Pedro 1,18. Porquanto vós sabeis que não fostes redimidos com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, de vossa vã maneira de viver, a qual recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o qual foi verdadeiramente predestinado antes da fundação do mundo, porém manifestado nesses últimos tempos por vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Então não foi um pagamento de R$15, não foi ouro e prata. Foi um resgate que custou tudo. Custou tudo de Deus. A palavra aqui, resgatados ou redimidos, né, significa tornar-se livre pelo pagamento de fiança. Possivelmente você seria um prisioneiro sentenciado à prisão perpétua. E alguém chegou lá, pegou o seu processo, chegou na porta da sua cela e disse: está consumado, ou tetelestai, né? Paguei a sua conta, está pago o seu crime. Pago em sua totalidade. Gente, interessante que lá em Êxodo capítulo 12 dizia que o cordeiro não poderia ter defeito. O que era isso? O cordeiro oferecido em libação na Páscoa, né? Para escorrer o sangue, passar nos umbrais e a sua carne fazer um churrasco. Inclusive, o churrasco está na Bíblia, Êxodo 12, 9. Comereis da carne assada ao fogo. Comereis toda a carne antes do dia amanhecer. Né? Não podia sobrar nada para outro dia, tinha que comer tudo. Não podia comer a carne crua, tinha que comer assado ao fogo. Êxodo 12, 9, está escrito lá. Estou esperando o Gabriel, meu amigo de Indaiatuba, vir, que vai escrever na minha churrasqueira Êxodo 12, 9, assim, bem, porque churrasco é de Deus, é bíblico, está escrito aqui. O cordeiro tinha que ser sem defeito. Ele não poderia mancar, porque a prática mais comum de um cordeiro com defeito é matar ele. O que faz quando o boi cai no buraco e quebra a perna? Sacrifica, tira a carne e vende. Não é assim que funciona? Então por que não poderia ter defeito? Porque seria óbvio, não teria valor, não teria
peso, né, de valor. Então, Páscoa fala de um cordeiro sem defeito, de um sangue vertido em favor nosso, fala de um resgate e fala também de uma remissão. Hebreus 9, 22. Páscoa também fala de uma remissão. Hebreus 9, 22. Páscoa fala de uma remissão. O que é isso? 9, 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão no céu fossem purificadas com tais sacrifícios. Mas as coisas celestiais em si seriam purificadas com sacrifícios superiores a estes. Porque Cristo não entrou em um santuário feito por mãos, que são figura do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora aparecer na presença de Deus por nós. Nem também para se oferecer com frequência, como o sumo sacerdote entrava no santo lugar de ano em ano com o sangue alheio. Porque antes necessário era que ele sempre sofresse desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas, se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o julgamento, assim também Cristo ofereceu-se uma vez, uma só vez, para levar os pecados de muitos, e para aqueles que o buscam, ele aparecerá pela segunda vez, sem pecado, para a salvação. Irmãos, remissão é livramento da escravidão. Lembra do objetivo da 10ª praga, de libertação do Egito, de tirar de um regime de escravidão? O escritor de Hebreus, ele está falando no mesmo tom. Não faz sentido você viver a Páscoa e continuar cativo a qualquer estrutura, ou a qualquer realidade te aprisionando. Porque Páscoa fala de livrar, de tirar a pessoa de um regime de escravidão, de pecado. Páscoa fala de remissão, e remissão também é perdão. Né? É quando a gente permite que as ofensas não sejam maiores do que o amor, que é a nossa bandeira. É quando o bem vence o mal. É quando a vontade de manifestar a justiça por si mesmo é sobreposta pelo juízo e vontade de Deus. É quando a gente tem força para colocar nas mãos dele o que a gente gostaria de fazer com as nossas mãos. Isso é Páscoa. Páscoa é um cordeiro pascal, sacrificial e substitutivo. É uma vida entregue por mim, por você. Porque Levítico capítulo 17 já pedia um cordeiro também na lei. Que um cordeiro seria morto por sacrifício do povo. Vamos desenhar mais um pouco. Livro de Levítico. Quando Deus estabelece a lei, dá a lei para Moisés do Monte Moriá. Moisés sai com o povo para o Egito, para o deserto, sai do Egito para o deserto. Constrói-se uma forma, uma figura de representação da manifestação de Deus, chamado Tabernáculo de Moisés. Lembram disso? Uma vez por ano, se matava o cordeiro, lá fora no pátio, escorria o sangue numa bacia, sujava as mãos dos sacerdotes, e o sumo sacerdote deixava aquele cordeiro escorrendo na bacia, pegava o sangue dele e entrava no átrio, entrava no santo lugar e entrava no Santo dos Santos, e em cima da arca ali da aliança, né, do propiciatório, entre os dois querubins, ele depositava o que em cima
entre as asas do querubim? O sangue do cordeiro imolado. Para que ele sujava ali? Porque uma vez por ano, Deus vinha, acendia uma tocha, um fogo, uma coluna de fogo, em cima do tabernáculo. Essa coluna de fogo descia por entre o propiciatório, entre as asas do querubim, e consumia aquele sangue, queimava aquele sangue. Quando isso acontecia, esse sumo sacerdote saía do Santo dos Santos, voltava para de frente o povo, na porta do átrio. As 12 tribos estão organizadas no deserto. Ele levantava suas mãos e dizia: que o Senhor levante o seu rosto, que o Senhor sobre ti te dê mais um ano de paz, de shalom. E mostrava as mãos com sangue. O que significava? Houve uma substituição. Deus aceitou o sacrifício de um cordeiro sem defeito. E então esse povo das 12 tribos que está olhando essa cena, começa a ter um entendimento que Páscoa era um cordeiro, Páscoa tinha um sangue, e Páscoa era perdão de pecados. Então esse povo que está vendo Jesus, vendo João Batista dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não é um povo leigo. É um povo que no fundo, sabe exatamente o que significa ser um cordeiro. Quando Jesus começa a apanhar do azorrague, né? Aquele chicote de couro com pedaços de ossos e metal na ponta, aquele sangue que está salpicando na sala de Pilatos, no átrio lá de Pilatos, no pátio, aquele sangue ali não é de leigos, são de pessoas que sabem o que está acontecendo desde o tabernáculo de Moisés. Páscoa também fala de uma redenção. Páscoa foi um sacrifício onde nos devolveu uma posição de vida, porque sem ela nós nunca teríamos vida. Nós seríamos entregues a nós mesmos. Que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto. Por que precisava levantar o rosto? Porque eles estavam com medo, tristes, que se aquele sumo sacerdote tivesse pecado, ou o cordeiro tivesse defeito, aquele sangue não fosse aceito, o que viria sobre aquele povo no próximo ano? Juízo, maldição. Lembra de Deuteronômio 28? Tinha as duas coisas, não tinha? Juízo e bênção. Se obedecesse, bênção. Se desobedecesse, juízo. Então levantar o rosto era: você está abatido porque você não pode se perdoar, mas levante o teu rosto, que eu vou te dar a shalom, a prosperidade, a abundância de vida. E Páscoa também fala sobre redenção. Efésios 1:7. Estamos juntos? Efésios 1:7. Então Páscoa fala de passar por cima. Mais ou menos o seguinte: o Pedro merecia morrer. O anjo está vindo. Porém, esse anjo da morte não consegue ver o Pedro, porque o Pedro está salpicado pelo sangue do Cordeiro, marcado, a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Pode cantar isso, viu? Porque realmente a promessa era que os filhos de Deus teriam a marca do sangue de Jesus. Então, Páscoa, comemorada no mês entre março e abril, fala de passar por cima, fala de um cordeiro, fala de um sangue, de um valor,
fala de um resgate, fala de um cordeiro, fala de um cordeiro sem defeito, que precisava ser morto, fala de um sangue que precisava ser vertido nos umbrais da porta e salpicado nas pessoas, fala de um resgate que eu não poderia pagar, fala de uma remissão de pecados, de um perdão de pecados, né? E fala também de uma redenção, Efésios 1:7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Redenção aqui, pessoal, é uma libertação efetuada pelo pagamento de resgate, no mesmo sentido das outras palavras. É uma palavra romana utilizada pelos soldados quando a sentença era cumprida até o último dia. Mais ou menos o seguinte: a Joyce tem uma... Não vai acontecer não, tá bom? A Joyce tem uma pena para cumprir de 90 dias. Então, perto da meia-noite do último dia dos 90 dias, o soldado chegava com um pedacinho de ferro, passava nas grades, dizendo: apolutrosis, ou seja redimida, volte para o seu lugar, está pago, você cumpriu. Era uma expressão romana de dar nova vida, dar liberdade para alguém que estava preso. E Paulo sabia muito bem por que usar em Efésios essa palavra, né? Tinha objetivo aqui. Só podemos pensar em liberdade quando pensamos no verdadeiro libertador. Eu gosto de João 8,36, né? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só que João 8,36 não é uma realidade muito fácil de se viver. Porque tem pessoas que já foram libertas pelo libertador e não conseguem ser livres. Na prática, não há nada que é capaz de prender alguém que já foi livre pelo libertador. O que depende é nós nos apoderarmos dessa verdade, porque nada pode nos prender. A vida que Jesus trouxe para nós, pessoal, é uma vida de liberdade. É uma vida que liberta as cadeias, liberta as correntes, liberta os estigmas, liberta a necessidade da vida para o outro. A vida agora é para o libertador, para aquele que me fez livre. Jesus Cristo, 1 Coríntios 5:7, então é o nosso Cordeiro Pascal, não é o coelhinho da Páscoa. Uma pergunta: coelho bota ovo? Não? Também acho que não, né? Já nasce filhote, não é mesmo? De onde que vem esse negócio de ovo de coelho? Alguém... A pessoa capitalista que inventou essa história é meio tantando a cabeça, não é não? É tipo Papai Noel no Natal, no dia que Jesus nasce, tipo, dá presente, Papai Noel e Jesus nascendo. Não dá para entender nada. Só um parêntese, não tem maldição nenhuma você dar ovo de Páscoa, viu? Para quem você quiser, para as crianças. Só tem muito açúcar, né? A gente estava ouvindo CBN essa semana e uma pessoa que trabalha com tóxico falou assim, advogando a respeito da liberação da maconha, né? Legalização, liberação da venda da maconha. Aí perguntaram para ela assim, ela perguntou assim, mas você não acha que vai aumentar o consumo, vai matar o pessoal? Tarará. Aí a que trabalha com isso, virou para ela, você sabe qual que é
a droga que mais mata no mundo? Ela falou assim, o álcool? Não. Maconha, crack? Não, é açúcar. E é legalizado. Açúcar é a droga que mais mata, né? Diabetes ainda é a doença que mais mata no Brasil. Mais do que o crack, mais do que a maconha, mais do que o tráfico de drogas. Açúcar mata demais, né? Minha esposa está toda light. Nada de açúcar. E aí corta o coração, né? O menino novinho, dá um sorvete pro menino. Pra que faz isso? Né? Dá um ovo de chocolate desse tamanho pro nenenzinho, aí o nenenzinho começa... Imagina quando ele for grande, ele vai dormir dentro do chocolate derretido. E aquelas fotos de recém-nascido que suja tudo de chocolate, né? Meu Deus. Bom, Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. 1 Coríntios 5:7. Já estou acabando. Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Seja nova massa. Cuidado com o fermento que estraga toda a massa. Vamos ser massa nova. Talvez Paulo está nos pedindo aqui. Vamos fazer um checklist? Vamos ser massa nova? Vamos ver se tem alguma impureza? Vamos limpar? Vamos aproveitar a oportunidade que Cristo é o nosso Cordeiro e vai nos dar a vida amanhã, como Cordeiro Pascal, e vamos fazer uma reflexão, e vamos ser massa nova, vamos deixar levedar pelo fermento dos fariseus. Concluindo, antiga aliança e nova aliança. Na antiga aliança, matava-se um cordeiro sem defeito, né? Sem nenhuma machucadura, ele não poderia ser aleijado, ele deveria ser inteiro. E Jesus, como que era a prática da perspectiva da Páscoa, antes mesmo de Jesus? Existia em Jerusalém os cuidadores de cordeiro, os criadores de cordeiro. O que eles faziam? Eles, no dia 14 do mês de Sisan, eles pegavam os cordeiros, tinha um muro, uma portinha chamada Porta das Ovelhas. Eles soltavam esses cordeiros atrás dessa porta, esses cordeiros passavam pela avenida de Jerusalém, e os sacerdotes observavam esses animais e escolhiam um animal entre eles, que fosse sem defeito, para que com esse animal representasse a festa da Páscoa. Isso acontecia tradicionalmente em Jerusalém. Então, no 14º dia do mês de Sisan, entrava pela Porta das Ovelhas, os criadores soltavam os seus cordeiros, e um animal era escolhido pelos sacerdotes, e se pagava um valor para aquele criador. Por isso que era um negócio rentável criar cordeiros sem defeito, porque na festa da Páscoa seria vendido um para a festa no templo, e todas as famílias também cozinhavam e assavam o seu cordeiro, faziam um churrasco. Então fazia sentido ser criador de cordeiro. No exato dia da separação do cordeiro, ou seja, no 14º dia, Jesus vem sentado no jumentinho e passa pela Porta das Ovelhas. E entra na mesma avenida de Jerusalém, e os sacerdotes começam a olhar e gritar: crucifica-o,
crucificam. Esses cordeiros era comprado por um valor. E naquela época, o cordeiro escolhido pelo sacerdote para a festa do grande dia se pagava 30 moedas de prata. Jesus entra em Jerusalém na mesma avenida, no mesmo dia, pela porta das ovelhas, sentado no jumentinho. Alguns gritam, bendito que vem em nome do Senhor, mas no final da avenida eles já estão gritando, crucifica. Depois de comprado, esse cordeiro dos criadores era analisado por 3 dias. Colocava-se... Lembra do tabernáculo de Moisés? Se o cordeiro tivesse defeito, não haveria perdão de pecados. Então ninguém sabe que Jesus é o Messias. Então a ideia, o raciocínio é o mesmo. Nós precisamos averiguar esse cordeiro por 3 dias para ver se ele tem algum defeito. Então eles pegavam esse cordeiro escolhido, punha numa jaula e ficava lá analisando as características do cordeiro. Ele anda bem? Ele come bem? Se tudo tivesse perfeito, sem defeito, ele era morto após o 3º dia. Jesus entra no dia 14 do mês de Sisan, é preso, vendido por 30 moedas de prata, levado até Pilatos, até Caifás primeiro, depois para Pilatos, depois de Pilatos para Herodes, e de Herodes para Pilatos de novo. E qual era o testemunho de todos eles? Ele não tem crime nenhum, esse cordeiro não tem defeito. Esse cordeiro pode ser morto, porque ele não tem defeito algum. Não vejo crime nenhum nele, Lucas 24, nenhum crime. Gente, o que eu quero trazer à memória de vocês é que Jesus, como cordeiro pascal, se manifestou na cara do povo judeu, respeitando cada princípio e cada valor, desde a lei estipulado do cordeiro, do sangue, do valor. Ele foi provado por 3 dias e o povo não foi capaz de reconhecê-lo como o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. As vozes que gritavam crucifica, crucifica, era uma conclusão que aquele cordeiro não tinha defeito, que ele deveria ser morto. Eu costumo dizer que o espetáculo da redenção aconteceu no palco do Calvário, sobre o cenário da cruz e diante de uma plateia que era alvo do amor do protagonista. Aquele que estava morrendo, o ator principal, estava morrendo de verdade, não era uma história. E aqueles que estavam mandando matar, era o alvo de amor daquele cara que está morrendo. Dá para entender isso? Como se não bastasse esses sinais, em Lucas 22, conta a história que alguns dias antes dele ser preso, ou na noite em que ele foi traído, ele sentou numa mesa com os 12, pegou um pão. Gente, olha a linguagem metafórica utilizada. Pegou um pão, levantou o pão, olhou para os discípulos e falou assim: sabe isso aqui? É o meu corpo, que está sendo entregue por vocês, que está sendo partido. Ele partiu o pão, que está sendo partido por vocês. E eles não entendiam. Ele pegou o cálice e mostrou para eles assim: está vendo isso aqui? Roxo aqui, vermelho, esse vinho é o meu sangue que vai ser vertido daquela cruz em favor de vocês. Dias antes de acontecer, ou 3 dias antes, 4 dias antes de acontecer a Páscoa, para o povo judeu, a Páscoa aconteceu numa casa com os 12,
E o próprio Cordeiro Pascal saiu daquela casa para ser morto na cruz, na frente do povo judeu, e eles não conseguiram enxergar. O Novo Testamento, então, estabelece um memorial para que todos aqueles que creem em Jesus sejam convidados a lembrar da profundidade dessa Páscoa, da profundidade daquele que não foi uma cerimônia, não foi um jantar com seus discípulos, foi um teatro vivo, foi aquele que cumpriu com exatidão a proposta de ser o nosso Cordeiro Pascal. Isso é a nossa Páscoa cristã, a nossa atitude de rememorar, trazer à memória, ou ávida memória, do valor da vinda e da vinda de Jesus e da morte do Cordeiro em nosso favor. Paulo, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11, lembra dessa realidade e ensina essa prática de rememorar, fazer isso em memória de mim. Ele ensina como um princípio para a igreja. A ideia de Paulo é que a igreja se mantivesse com um apelo contínuo pela volta de Jesus. Por isso que é fazer isso em memória de mim até o grande dia, até o dia que eu vou voltar. Por que nós, como igreja cristã, celebramos a ceia como uma prefiguração da Páscoa, mensalmente, dominicalmente? Se pudesse fazer ceia toda semana, eu faria. Porque é assim, trazer a memória até que ele venha. E aí você fica trazendo assim, eu quero que ele venha, eu quero que ele venha. Né? E eu quero encerrar com Lucas 24. E aí vamos celebrar a ceia, comer a ceia juntos. Lucas 24. E esse é meu último texto. A Páscoa se cumpre em Jesus. Jesus é nosso Cordeiro Pascal. Ele é a nova aliança no meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, não é isso? Não é mais o sangue de bodes, de touros, mas o sangue do Cristo, do Cordeiro sem defeito, que no dia exato entrou em Jerusalém. Foi provado por 3 dias. Foi validado como sem pecado. Foi quase descascado vivo. Seu sangue salpicou todo o pátio. Foi arrastado por uma cruz, ou foi conduzindo uma cruz até o Gólgota, que é o Monte da Caveira, né? E ao lado de 2 pecadores, foi colocado a morte mais vexaminosa para um judeu. Porque não se bastava morrer, mas tinha que morrer por nossa vergonha, a pior vergonha. E eu termino com essas palavras de esperança de Lucas 24. Ora, no primeiro dia da semana, muito cedo, eles foram ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. Elas acharam a pedra do sepulcro removida,
E elas entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. E estando elas com medo e abaixando as suas faces para o chão, eles disseram: por que você procura o vivo entre os mortos? Versículo 6. Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Lembre de tudo que ele vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: o Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos homens pecadores, e ser crucificado, e ao terceiro dia há de ressuscitar. Gente, a morte reinou em Adão. A morte reinou em todos os descendentes de Adão. A morte reinou em Satanás. O aguilhão da morte reinou em todos os homens até o grande dia, que o próprio Deus, em forma de homem, em forma de cordeiro, desceu aqui e disse: chega. Onde está mais a tua força, o teu aguilhão, ó morte? Me dê a sua chave. Você não vai matar mais as pessoas que não conseguem pagar sua dívida. Eu vou pagar de uma vez por todas. Porque no terceiro dia, aquilo que estava morto, agora está vivo. Jesus vive. E por Ele viver, nós podemos crer que o amanhã é possível. E esse terceiro dia para nós, pessoal, é assustador. Por quê? Porque nós não podemos continuar buscando em cenários de morte aquele que está vivo. O túmulo está vazio. Aquele pecado que você cometeu e tem dificuldade de se perdoar, aquele pecado que te pressiona a não viver em santidade, não viver para Ele com gosto de servo, de amor por Ele, foi o pecado que levou Ele para a cruz. Mas no terceiro dia há um sentimento maior chamado amor. E esse amor do terceiro dia traz a vida nos cenários onde só havia morte. O terceiro dia traz a ressurreição daquilo que não podia ter mais vida. O terceiro dia traz a dádiva do novo, da vida ressignificada na morte. O terceiro dia traz o terror da esperança que opera, que se movimenta, que acredita. O terceiro dia traz nova vida para nós. E é nesse sentido que eu quero te convidar a pegar os elementos da ceia. Pode entregar. E é com esse coração que nós vamos... Pode se colocar de pé, queridos. Nós vamos lembrar desse dia. Eu te convido a meditar no que você precisa desse Cordeiro Pascal essa manhã. Bem-vindo ao terceiro dia, a força do perdão, a força da vida. O dia que o leão, o dia que o cordeiro se tornou leão e voltou a nos dar vida. Examine, pense.
se existe algo que está te prendendo. Porque se o Filho te libertou, você é livre. Se o Filho pagou o seu resgate. Obrigado, querido. Em Lucas 22, o Senhor disse que tinha desejado muito comer essa Páscoa com seus discípulos. E eu desejo muito comer essa Páscoa com vocês. Porque o que eu recebi do Senhor, eu também vos entrego. Que o Senhor Jesus, na mesma noite em que ele foi traído, ele tomou esse pedaço de pão. E tendo levantado ele, dado graças, ele o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo, que será partido por vocês naquela cruz. Façam isso em memória de mim. Depois, da mesma maneira, ele também tomou o cálice, depois de cear, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, ou uma nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que você beber, em memória de mim. Porque todas as vezes que você come deste pão e bebe deste cálice, você proclama a minha morte, o valor da minha morte, até que ele venha. Você proclama a morte do Cordeiro, até que ele venha. Pai, nós nesta manhã proclamamos mais uma vez o valor da sua morte. O valor de ser o nosso Cordeiro Pascal e de ter se ofertado por nós daquela forma, na cruz. E Pai, nós levantamos o Teu nome em gratidão essa manhã. Obrigado pela Tua atuação de dar o Teu Filho por nós. Obrigado pela força do Teu Filho em ter nos amado e nos amado até o fim. E obrigado, Jesus, por ter pago uma conta que nós nunca conseguiríamos pagar. É mediante isso, mediante esta consciência, que nós comemos desse pão, em gratidão pela Tua obra, Senhor. Em nome de Jesus. Pode comer e beber do cálice.